Fala aí, eu sou o Thiago do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre teoria da ligação de valência? Vamos começar então falando o que é a teoria da ligação de valência, também conhecida como TLV. Ela vai me falar que uma ligação surge do entrosamento dos orbitais dos átomos. O que ela está dizendo com isso? Que dois átomos vão se aproximar e a partir do seu entrosamento a gente vai ter a ligação. E ela vai ser importante para a gente definir a geometria e a hibridação daquele átomo. Vamos começar então falando do entrosamento dos orbitais. Esse entrosamento ele pode ser do tipo frontal. O que eu quero dizer com isso? Aqui eu tenho dois átomos, dois orbitais S, de um átomo 1 e um átomo 2, que eles podem ter um entrosamento frontal formando uma ligação SS. Eu estou fazendo o quê? Aproximando eles até formar uma ligação. Eu também posso ter esse entrosamento com outros tipos de orbitais, como por exemplo o orbital P. Aqui o que está acontecendo? Eu tenho dois orbitais P que estão se aproximando, tendo um entrosamento frontal. Eu também posso combinar orbitais de tipos diferentes, como por exemplo, aqui eu tenho um orbital S se aproximando do orbital P, formando uma ligação do tipo S e P. Entendeu? Do orbital S com o orbital P. Todos são entrosamentos frontais. Além disso, eu posso ter um outro tipo de entrosamento, que é o entrosamento lateral. Aqui eu coloquei a letra sigma e a letra π, é porque todos os entrosamentos frontais vão ser chamados de ligações sigmas. Já os entrosamentos laterais vão ser ligações πs. O que é um entrosamento lateral? Ele vai acontecer aqui por orbital P. Eu tenho dois orbitais P se aproximando, porém eles não estão mais ligados frontalmente, eles estão ligados lateralmente. Isso é um entrosamento lateral, diferente do entrosamento frontal. E por que eu falei da ligação sigma para a ligação π? É porque para você ter uma ligação π, antes você tem que ter uma ligação sigma, como nesse exemplo aqui. Eu peguei dois orbitais P que estão ligados já frontalmente, e aqui a gente tem dois orbitais P que eles vão começar a interagir um com o outro, formando então uma ligação π, que vai ser um entrosamento lateral. Pode tirar um print dessa tela. Seguindo então para falar de hibridação, que é um conceito novo para vocês, eu vou usar o exemplo do metano, que é o CH4. O metano vai ter o carbono como átomo central. Quando a gente faz a distribuição eletrônica dele, a gente vê que ele tem dois elétrons no orbital 2s e dois elétrons no orbital 2p na camada de valência. Deixando isso meio que num diagrama de energia, a gente tem que o nível 2s tem menos energia que o nível 2p. Aqui a gente tem dois elétrons e aqui a gente tem um elétron em cada. Sendo que para ele se ligar com o carbono, com o hidrogênio, a gente vai ter que ter o quê? Um elétron em cada orbital. Então ele precisa ser excitado e ficar numa forma assim, ó, onde a gente já tem agora um elétron em cada orbital. Porém, se ele se ligasse com os hidrogênios dessa forma, a gente veria o quê? Um tipo de ligação SS e outro tipo de ligação entre orbitais S com orbitais P. Porém, todas as ligações do metano são iguais. Isso é explicado através da hibridação. O que vai acontecer? Os orbitais P vão se combinar com os orbitais S, formando um orbital híbrido chamado sp3. Esse nome sp3 ele é dado porque ele foi formado a partir de um orbital S e três orbitais P. Uma vez hibridizado, nós temos todos os orbitais com a mesma energia e um elétron igual, um elétron em cada orbital, formando quatro tipos de ligações idênticas. Seguindo aqui para um outro exemplo, a gente vai com a molécula do metanol, H2CO. Aqui a gente tem um carbono, novamente, como átomo central, fazendo uma ligação dupla com oxigênio. Se ele está fazendo uma ligação dupla com oxigênio, a gente sabe o quê? Que a primeira ligação que ele faz é a sigma e a segunda é a π. Ou seja, ele vai estar fazendo uma ligação lateral apenas utilizando o orbital P.
Então, quando a gente for hibridizar esse átomo, a gente vai ter que deixar um orbital P livre para ele fazer essa interação lateral. Então a gente vai hibridizar um orbital S com 2 orbitais P. Uma vez hibridizado, a gente vai ter o quê? Esse diagrama aqui. Um orbital, 3 orbitais, desculpa, sp2 com um elétron em cada e um orbital P para fazer a interação lateral. Lembrando que se a gente combina 3 orbitais, a gente vai ter o quê? 3 orbitais híbridos. Perfeito? Seguindo agora num terceiro exemplo, que é a molécula de CO2, que também tem o carbono como átomo central. Aqui ele está fazendo 2 ligações duplas. Então a gente vai ter uma ligação sigma e uma ligação pi com esse oxigênio, uma ligação sigma e uma ligação pi com esse oxigênio. Então, a gente precisa de 2 pis. Se a gente tem 2 ligações pis, a gente precisa o quê? De 2 orbitais pis para fazer essa interação lateral. Então, vou separar 2 orbitais pis e juntar o orbital S com o orbital P. Fazendo essa hibridação, a gente vai ter o quê? 2 orbitais do tipo sp e 2 orbitais p para fazer a ligação π. Novamente, a gente juntou um orbital p com um orbital s, então a gente tem o quê? 2 orbitais sp. Seguindo para os átomos que sofrem expansão do octeto, são aqueles átomos que estão acima do terceiro período que têm orbitais d para serem ocupados, serem hibridizados também. Aqui são elementos com orbitais d. Um exemplo que eu trouxe foi o PCl5. O fósforo vai ser o átomo central e a gente vai ter esse diagrama aqui dos seus elétrons. Vamos ter dois elétrons, desculpa. Um orbital 3s, um elétron em cada orbital p. E a gente vai precisar de um orbital d para colocar esse elétron aqui e ter todos os orbitais equiparados. Quando a gente faz isso, nós estamos hibridizando e criando um orbital híbrido sp3d. S porque foi utilizado um orbital s, p3 porque foi utilizado 3 orbitais p e d porque foi utilizado um orbital d. Com um elétron em cada para fazer as ligações com o cloro. Então, esse vídeo te ajudou? Responde aí.